Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E claro que, como não poderia ser diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa reforma que foi aprovada na semana passada, cuja reforma ainda não entrou em vigor, tá? Vai entrar em vigor assim que promulgada pelo Congresso. Tudo indica que será promulgada dia 19, mas até então a gente não sabe. Vamos aguardar aí o que eles vão fazer, mas entre as datas é dia 5, tem o 12, dia 19, então tem algumas datas, possivelmente dia 19. Então, com essa conclusão da reforma da Previdência no Congresso, só falta promulgar as novas exigências das aposentadorias para que comecem a valer na prática. Então, se você pedir hoje a aposentadoria, vai ser pela regra de hoje, não mudou ainda a lei. A lei vai mudar a partir do momento que for promulgada no Congresso. Então, o trabalhador que completar as condições até um dia antes da promulgação e da publicação mantém o direito de se aposentar com as regras atuais. Gente, não adianta você falar, faltava um dia, eu quero as regras. Não tem direito adquirido quando falta um dia. Da mesma maneira, a regra 8696, que é 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos para os homens, mais a idade que tem que dar 8696, ela vai mudar, tá? Não, ela vai deixar de existir. Então, você que já tem o tempo de contribuição, mas ainda não entrou na regra, pode esquecer que você não vai entrar mais. A regra, ela vai mudar. Então, como essa promulgação ainda não tem data marcada, mas é aquilo, 5, 12 ou 19, a ideia é esperar o presidente Jair Bolsonaro, que está em viagem internacional, retornar ao Brasil. Então, essa data é super importante para quem está prestes a entrar com pedido de aposentadoria ou está contando os dias para atingir os requisitos para aposentar com 86,96, que só vai dar benefício integral para quem completar a pontuação antes do início da PEC. O pessoal tem mania de dizer que já tem o direito adquirido. Ah, mas se eu tenho 30 anos, eu tenho... Não tem. Direito adquirido é só quando você já tem aquele direito, você só não entrou com pedido no INSS, mas você já tem aquele direito. Você já entrou na regra antes da reforma entrar em vigor. Entrou a reforma, faltava um dia, faltavam 2 dias para você entrar na regra, não há que se falar em regra. Bom, dentre as principais mudanças aprovadas na reforma estão a criação da idade mínima no INSS e para servidores federais, redutores em novas pensões por morte e fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Essa está morta, enterrada, a gente vai ter algumas regras de transição. Então, para completar as condições de se aposentar após a reforma, só vai poder adiar o pedido e entrar com uma das regras de transição ou na regra definitiva a partir de 62 anos mulher e 65 anos homem. Regra definitiva, tá? Agora, a gente tem outras várias regras de transição. Se vocês quiserem, tem um programa que eu falo só das regras de transição. É só vocês entrarem no YouTube e verificar lá, Leis do Sucesso. Eu estou falando só especificamente das regras de transição. É muito importante agora, como a gente tem 5 regras, vai mudar a lei e vai reduzir drasticamente o valor do benefício, é muito importante fazer um planejamento. É importantíssimo você saber ao certo qual a regra de transição que você se encaixa, tá? Por quê? Porque se você pegar uma regra de transição errada, você vai perder dinheiro na certa. Então, nunca foi tão importante um planejamento previdenciário quanto agora. Procure uma pessoa da sua confiança, faça um planejamento, porque senão você pode se prejudicar muito no sentido financeiro. Então, às vezes a pessoa não quer fazer, não tem tempo, ou eu estou fazendo uma economia.
é uma economia burra, porque se você fizer uma economia num planejamento, você certamente vai perder dinheiro. A chance de você obter sucesso é muito pequena, porque você pode acabar errando numa regra de transição. Então, a tendência é que o segurado escolha se aposentar pelo sistema que atingir os requisitos primeiro. Então, quem está na fila da aposentadoria e já completou os requisitos atuais, tem o direito adquirido e não vai ser afetado, mesmo que você não tenha dado entrada no INSS. Quando você for, você fala, eu quero a regra antiga. Mas para você saber se a regra antiga é a melhor, você tem que fazer cálculo, tá? Você tem que saber, você tem que ver se tem alguma outra regra de transição para você melhor, enfim. Os pedidos que atingirem as exigências atuais, mesmo após a promulgação pelo Congresso, né, da reforma, eles serão aceitos pelo INSS, mas é preciso comprovar todo o tempo de contribuição exigido antes da validade da PEC. Você vai ter que comprovar que você já possuía aquele período antes da lei nova entrar em vigor. Então, como é que vai ficar? Essa reforma ela cria diferentes regras para a aposentadoria. Ela vai atrasar a aposentadoria de quase todos os trabalhadores. Isso é fato. Então, quanto mais jovem o trabalhador, maior será exigida a idade para se aposentar. Claro, você vai trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos. Então, o trabalhador tem que avaliar qual sistema que ele vai conseguir se aposentar primeiro. E para quem já pode se aposentar, esse trabalhador tem direito adquirido de se aposentar com as regras atuais. É o caso, por exemplo, de quem atingir 30 anos de contribuição mulher e 35 anos de contribuição homem. Então, se a pessoa optar pelo novo cálculo, ela vai ter que se encaixar em uma das exigências que passarem a ser válidas após a reforma. Quem está aguardando a pontuação 86,96 só vai conseguir o benefício integral se completar a somatória até um dia antes do início da reforma da Previdência. Ai, faltava um dia. Sinto muito. Faltava um dia, você não completou. Se você não completou, você não tem o direito, tá? Bom, a idade mínima vai ser 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens. Vale para os novos segurados e para trabalhadores que não conseguirem se aposentar com uma das regras de transição. Tempo mínimo de contribuição, 15 anos para as mulheres, 15 anos para os homens que já estão no mercado. Ou 20 anos para os homens que ainda não pagam o INSS, tá? Aí a gente tem as regras de transição, o pedágio de 50%, né, que para quem falta um tempinho para se aposentar, ele paga esse pedágio de 50%, se aposenta, então 50% do tempo que falta na data de promulgação da reforma. Ela entrou em vigor, o tempo que falta, você põe 50% em cima, e aí você já sabe que o cálculo vai ser 100% da média salarial, seca, de 7 de 94 até hoje, mais o fator previdenciário. Bom, no pedágio de 100%, a mulher precisa ter pedágio de 100%. Entrou a regra de transição, você vai, na data que entrou em vigor a reforma, você vai contar quanto tempo você falta. Faltam 4 anos, então viram 8, tá? 100%. E a mulher tem que ter, no mínimo, 57 anos de idade e o homem, no mínimo, 60 anos de idade. Completou o tempo primeiro, vai esperar completar a idade. Então, a mulher completou o tempo com 56 anos, ela vai esperar os 57 para se aposentar. O homem completou com 59, vai esperar os 60 para se aposentar, tá? Então, tem que ter isso para poder se aposentar. Existem os pontos que o trabalhador vai poder ter a pontuação exigida. Então, a regra 86,96, ela vai virar uma alça de acesso para quem quer se aposentar, tá? Ela deixa de ser integral. Então, quem puder, o pessoal está achando que vai ainda conseguir se aposentar integral. Pode, a mulher com 35 anos de trabalho, o homem com 40. Fora isso, tem uma alça de acesso, que é a regra 86,96, que vai subindo 1 ponto por ano, tá? E aí a pessoa pode até chegar em 100 para as mulheres e 105 para os homens. Ela vai subindo 1 ponto por ano. Bom, tem a idade mínima progressiva, que começa em 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens, e vai subindo 6 meses por ano. Em 2031 vai ser 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. E para quem planeja se aposentar por idade, para as mulheres a idade mínima vai subindo 6 meses por ano até chegar em 62 anos em 2023. Já para os homens,
ela permanece 65 anos, tá? Bom, a média do trabalhador vai ser feita com todos os salários de contribuição a partir de 7,94 e o novo cálculo, ele não tem mais o descarte dos 20% menores salários, ou seja, entra tudo. Ah, mas eu fiquei 2 anos recolhendo pelo salário mínimo. Infelizmente, não tem descarte mais, entra tudo. Vai diminuir a média? Vai diminuir bastante, tá? Então, quem teve um período com salário mínimo, quem teve, assim, uma grande variação, vai reduzir bastante, em torno de 30%, o valor da média, tá? A aposentadoria por invalidez, ela deixa de ser integral, vai ser 60% mais 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar 20 anos. Muito complicado, por quê? Porque a maioria das pessoas que se aposentam por invalidez, elas não têm 20 anos. Eu mexo com isso praticamente todo dia, quase todo dia eu entro com pedido de aposentadoria por invalidez e essas pessoas, elas não têm 20 anos de contribuição. Isso é um fato, isso é uma média que a gente, assim, por fazer isso todo dia, a gente já sabe. Essas pessoas, elas não conseguem ter 20 anos, porque a pessoa ficou doente, porque a pessoa teve um problema, enfim. O benefício só vai ser integral se for acidente de trabalho ou doença profissional. Então, acidente ou doença do trabalho. Tá? Então, se for ligado ao trabalho, aí a pessoa vai ter 100% da média. Se não, vai ser 60%. Mais 2% para cada ano que ultrapassar 20. Normalmente, a pessoa não tem mais de 20, então ela vai ficar com 60%. Ela já está doente, já vem a média, que vai ser integral, já vai derrubar o valor e ainda ela vai receber o valor 60%. Muito complicado, você está prejudicando a pessoa que está doente. Mas... pensão por morte, ela vai ter uma drástica redução, porque vai ser uma cota de 50%, mais 10% por dependente até o máximo de 100%. Viúvo ou viúva sem filhos menores vai acabar recebendo 60%. Trabalhador nativo, a pensão do segurado que morrer antes de se aposentar deixa de ser integral, 100% da média salarial. Né? Então, ela vai ser 60% mais 2% para cada ano, então, no caso do homem, para cada ano que ultrapassar do 21º ano para frente. E no caso do homem que ficou viúvo, vai ser 60% mais 2% a partir do 16º ano, no caso de cálculo de mulher. Então, complicado, tá? Então, ela deixa de ser integral. Revisão das cotas. A viúva não tem a cota do filho quando ele parar de receber a pensão. Então, o que acontece? O filho, hoje, a lei de hoje, regra atual, o filho deixou de receber a pensão por morte, a cota dele vai para a mãe, tá? Então, a mãe e o filho recebe 100% e a parte do filho fica para a mãe. Como é que vai ser? 50% mais 10% por dependente. 2 dependentes, 70%. A parte do filho não volta para a mãe, a cota, esses 10% dele perde. Volta para o governo, tá? Bom, acúmulo de aposentadoria por pensão. O governo não proibiu, ele apenas restringiu. Então, o maior benefício vai ser pago integralmente, a pessoa vai escolher qual que ela quer receber integralmente. E o segundo benefício de menor valor, ele vai ter um desconto. Ele vai fatiar essa renda em salários mínimos e aplicar redutores, que vai de 80% a 10%. Então, vai aplicando esses redutores até você chegar num ponto que passar de 4 salários, ele vai ter uma redução drástica, tá? Então, aquela pessoa que teria direito a mais de 4 salários, ela vai se complicar um pouquinho. Bom, o auxílio acidente, que é pago em decorrência de acidente que reduziu permanentemente a capacidade para o trabalho. Então, aquele pintor que teve um acidente e perdeu a mão. Pô, mas ele é pintor, ele tem a outra mão, mas ele perdeu a mão. Então, ele perdeu, né, parte da capacidade do trabalho. Então, o que acontece? O segurado ainda pode trabalhar, mas em outra função, ou ele vai trabalhar... com a redução da capacidade. Então, hoje corresponde a 50% da média salarial. Com a reforma, vai mudar o cálculo da média salarial, mas o valor final do auxílio, ele deve diminuir. Vocês têm que ter, assim, a ideia de que essa reforma, ela foi feita justamente para reduzir, para aumentar o tempo de contribuição e para reduzir o valor, tá? Então, a gente tem que saber isso. Vai ficar mais difícil e vai reduzir o valor. Então, quais são os benefícios que não vão mais mudar?
O benefício assistencial, que é o LOAS, permanece igual, tá? As regras é pago a idoso a partir de 65 anos e portadores de deficiência com renda até R$ 250 por membro da família. E o abono do PIS, que a reforma proposta pelo governo previa apenas trabalhadores com renda até R$ 1.364,43 teriam direito a esse abono. Mas os senadores derrubaram essa restrição do PIS e aí não vai mudar. Então, trabalhadores com renda até 1.996, que é 2 salários mínimos, eles seguirão mantendo esse direito ao abono do PIS. Bom, parlamentares, 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens, tempo de contribuição 20 para homens e mulheres. Professores da União, como é que vai ficar? 60 anos para os homens, 57 anos para as mulheres. Tempo de contribuição, 25 anos de trabalho, exclusivamente no magistério, que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 10 anos de efetivo exercício no serviço público, estou falando de professores da União. 5 anos no cargo efetivo em que foi concedida a aposentadoria. No caso dos policiais federais, rodoviários e legislativos, 55 anos para os homens e para as mulheres. Tempo de contribuição, 30 anos para os homens e mulheres. 25 anos no exercício da carreira para homens e mulheres. Bom, então não apenas as aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, elas vão mudar com a reforma. Outros, eles também vão mudar. Então, gente, vai mudar tudo. Tudo vai acabar mudando. Então, para outros regimes da Previdência, os servidores públicos da União, idade mínima 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens. Tempo de contribuição, 25 anos para os homens e mulheres. No mínimo, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que ele vai se aposentar. E a transição, os servidores terão opção que exigirão idade mínima menor que a regra definitiva. Então, na transição por pontos ou no pedágio, vai ser exigido o tempo mínimo de contribuição no funcionalismo e no cargo. Então, quem entrou até 31 de dezembro de 2003, terá o benefício integral se atingir a idade, pontuação e o tempo mínimo de contribuição. Ou seja, vai mudar tudo para todo mundo e vai ficar mais complicado, tá? Cada vez mais complicado. A gente, assim, na última hora, a aposentadoria seria... Aposentadoria especial, que não tem nada a ver com parlamentar, é a aposentadoria de quem trabalha com risco à integridade física. Então, as pessoas que estão expostas a substâncias nocivas, como num hospital, você está exposto a bactéria, terão algumas mudanças. E, no fim, acabou incluindo também a periculosidade, isso ia sair, então, um vigilante armado já não ia ter mais direito. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, quando que a gente fala em aposentadoria especial, a gente tem que lembrar que não vai ter mais conversão de tempo especial em tempo comum. Ou vai ser tudo especial ou tudo comum, tá? Não tenho mais a conversão a partir da entrada em vigor da reforma da Previdência. Então, precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Como é que é hoje? Esse trabalhador exposto a condições prejudiciais à saúde, ele pode se aposentar com uns 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição especial, de acordo com o nível de gravidade atribuído à sua atividade. E não tem idade mínima. Aposentadoria integral, 100% da média salarial calculada com os 80% maiores contribuições. E aí, como é que fica? A aposentadoria especial vai passar a ter um redutor. E o cálculo vai ser igual ao previsto para outras aposentadorias após a reforma. 60% da média, de 100% dos cálculos, né? 100% da média vai ser a média seca, que a gente fala, e 2% para cada ano, além de 20 anos. Então, a pessoa que tem 15 anos de contribuição para se aposentar, vai se aposentar com 55 anos de idade. 20 anos de contribuição, idade mínima 58, e 25 anos de contribuição, idade mínima 60 anos. Na regra de transição, esses trabalhadores poderão se aposentar antes da idade mínima, quando a soma da idade e tempo de contribuição for de 66 pontos para atividades que exijam 15 anos de efetiva exposição, 76 pontos para atividade que exijam 20 anos de exposição ou 86 pontos para atividades que exijam 25 anos de exposição. Bom, quando o trabalhador não completa todo o tempo exigido,
para aposentadoria especial, ele pode converter esse período para antecipar a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, para atividades que exigem 25 anos, no caso, médico que trabalha no hospital, cada ano insalubre equivale a 1,2 para a mulher e 1,4 para o homem. Como é que vai ficar? Períodos trabalhados depois do início da reforma não poderão, aquilo que eu estava falando, acabou, não tem mais a conversão. E deixarão de garantir um bônus na contagem. Então, ou é tudo ou é nada. Trabalho com risco à vida. Profissionais com funções perigosas de risco à vida, como vigilantes e eletricitários, conseguem o tempo especial na justiça. E conseguiram, na última hora, fazer com que eles entrem na reforma. Vai ter aí uma lei fazendo com que eles possam entrar na reforma. Então, como vocês podem ver, muita coisa vai mudar. A gente está num período de transição de lei, então muita coisa vai mudar. A gente vai precisar acompanhar, saber de perto o que está acontecendo, o que mudou, como fica. Tem gente ainda que acha que é a média dos últimos 36 salários de contribuição. Essa lei mudou faz 20 anos, então é importante saber. Você está na tua função, você não tem a obrigação de saber nada. Você trabalha com outra área, você tem que saber a sua função. Então, quando você precisa, você procura um especialista nessa área. E aí você pode fazer o cálculo, ver como é que está a sua situação, quanto tempo falta, o que vai acontecer, o que vai mudar para você, qual a regra de transição que você vai entrar. Mas é bom você acompanhar. Aqui a gente vai todo o programa falando devagarzinho. Eu não tenho tempo hábil de falar tudo que mudou, mas eu vou falando gradativamente algumas mudanças, o que pode te afetar. Às vezes você vai ouvir falar, mas isso aí não me interessa, mas pode interessar para um vizinho, ou se você é aposentado e ficar viúvo, vai te interessar, porque vai reduzir o valor da pensão por morte. Então, essa reforma, ela acaba pegando todo mundo, tá? Até quem está aposentado, se ficar viúvo, mudou tudo. Ou aquela pessoa que recebe pensão por morte, vai se aposentar? Se ela tivesse direito ao salário mínimo, hoje ela receberia o salário mínimo, pode acumular. Depois, o governo restringiu. Então, se ela tivesse direito ao salário mínimo, ela já vai receber 80%. Então, é uma reforma que a gente brinca e fala que é uma deforma, porque quando você reforma, você sempre reforma para melhorar, você não reforma para piorar. Mas, enfim, essa deforma pega todo mundo, né, acaba pegando todo mundo, porque você tá lá, nos 45 minutos do segundo tempo mudou tudo. Então, peraí, mas eu vou me aposentar. Não, você ia. Você não vai mais como você queria, tá? Então, muda tudo e é assim que funciona. Porque quem tá no sistema, ele pode sofrer essa alteração. Quem tem direito adquirido, que já completou, isso que você tem que ter em mente. Direito adquirido é só para quem já tem. Mas falta, então se eu tenho tempo, eu tenho direito à regra. Não, você só tem direito ao tempo que você já tem. A regra, se você não entrou, você não vai entrar mais, tá? Porque ela vai virar só uma alça de acesso para aposentadoria. Então, é importante você saber qual é a regra de transição que melhor se aplica ao seu caso, quando você vai se aposentar, de que forma, qual vai ser o valor. Se vale a pena aumentar a contribuição. Tem gente que fala, bom, já que vai diminuir, então agora eu vou aumentar, eu vou contribuir, eu ganho X, mas eu contribuo com Y, eu vou me apertar. Será que vale a pena? Tudo isso. Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho 31 anos de contribuição, tenho tanto de idade, e aí? Eu respondo, e aí? Eu tenho que fazer conta, não dá para responder assim. Eu tenho que saber qual a sua média salarial, eu tenho que ter o CNIS para fazer cálculo. Não dá para a pessoa mandar dúvida, o que você acha? Não sei. Eu preciso de dados concretos para poder passar um diagnóstico, porque assim, a pessoa falar, eu tenho tal doença. Tá bom, você tem tal doença, mas e aí? Essa tal doença te afeta de que maneira? Para cada paciente é um remédio diferente, então é a mesma coisa para você. No caso da reforma da Previdência, para cada pessoa é diferente, não dá para você aplicar o mesmo remédio para todo mundo, então cada um vai entrar numa regra de transição diferente do outro, tá? Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente
e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.